Só para a gente lembrar, esse projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mas ele também faz um desconto progressivo da alíquota de imposto de renda para quem ganha até R$7.350. Então a estimativa é de que no total, pelo menos aí cerca de 15 milhões de brasileiros sejam beneficiados com essa medida. E para compensar essa renúncia fiscal que o governo e também estados e municípios terão, o projeto prevê a taxação dos mais ricos, que é aquela taxa, o imposto mínimo de renda que vai recair para quem ganha a partir de R$600.000 por ano. Essa taxa começa ali em 0,5, vai subindo até chegar em 10% de alíquota para quem ganha a partir de R$1.200.000 por ano. Esse é o cálculo que vai ser feito de quando alguém for fazer a declaração do imposto de renda a partir do ano calendário de 2026. Portanto, a declaração que só vai ser feita por todos nós em 2027. O líder Odair Cunha também disse pra gente nessa entrevista coletiva que essa isenção do imposto de renda traz uma expectativa de aumento de poder de compra dos brasileiros e que ela também deve injetar dinheiro na economia sem ferir, sem causar prejuízos ao governo. Vamos ouvir mais um trecho. Isso significa melhoria da capacidade de compra da maioria da população brasileira. É mais recurso injetado na economia, garantindo sustentabilidade fiscal. Importante dizer que essa proposta, aprovada na Câmara dos Deputados ontem, ela tem neutralidade tributária, ou seja, não aumenta a carga tributária em relação ao PIB, ela apenas redistribui. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, está isento ou pagará menos. Esse é o princípio. É importante também destacar que esse imposto mínimo de renda da pessoa física, ele será somado ao imposto também pago pelas empresas, pessoa jurídica e também CSLL, impostos pagos pelas empresas quando elas também fazem ali a apuração de seus rendimentos. E no final, o teto de pagamento de alíquota será de 34%. Portanto, se a empresa já paga um imposto que chega a 34% sobre esses rendimentos, os acionistas não precisarão pagar um imposto mínimo a mais. Se elas pagarem menos do que isso, o imposto mínimo será cobrado. Aí a gente também destaca, claro, que esse projeto segue agora para o Senado Federal e o compromisso do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de acordo com fontes do Palácio do Planalto, é que esse projeto também seja apreciado com celeridade lá no Senado Federal para que tenha a aprovação final até o final desse ano. Kobayashi. Acompanharemos, muito obrigado. Vitória Bel, ao vivo, direto de Brasília. Bom, já que ficou na conta do rico pagar essa conta aí, vamos com o rico desse programa aqui. Bruno Musa, fala aí a sua opinião sobre isso. Já prepara o bolso, hein? Pois o problema não é só preparar o bolso, o problema é que é ineficiente por completo, né, Kobayashi? É o que a gente estava falando ontem. A isonomia, aqui a questão não é discutir isso, a questão é que a gente tenta entrar numa discussão entre quem deve pagar mais ou menos e deixamos os políticos lá, que são sustentados por todos nós, com os privilégios e as benesses deles. Esse é o grande ponto. Então, a esquerda e a direita começam a brigar. Devemos pagar mais ou menos, rico paga mais, pobre paga menos, e os políticos continuam nadando de braçada com o nosso dinheiro. Esse é o grande ponto que eu não consigo entender. Os políticos nadam de braçada, tem um caminho livre e a população se degladiando para ver quem paga mais e esquece de ver quem realmente parasita em cima do orçamento público. Para mim é uma bizarrice por completo. Mas vamos ao tema aqui principal. Quando a gente fala da isenção dos R$5.000, eu acho que é praticamente unânime que todos nós somos a favor disso, né? Afinal de contas, a inflação, ela corrói o poder de compra de grande parte da população. E aí, o teu salário, obviamente, vale menos, só que você continua pagando imposto. Então, a correção da tabela faz com que aquelas pessoas que tiveram o poder de compra deteriorado, todos, pela própria inflação, que tem como culpa os gastos exacerbados do governo, que faz a moeda valer menos, é importante frisar isso, essas pessoas precisariam ter essa correção da tabela do imposto de renda todos os anos. Por quê? Porque senão a inflação do ano que vem, depois do outro, vai fazer com que aquela pessoa que não era isenta, mas o salário corrige pela inflação, daqui a pouco ele passa a pagar imposto novamente.
E aí todo mundo continua agradecendo o governo e ele paga imposto novamente. O governo continua sempre arrecadando mais. Enquanto isso, a população brigando entre elas e mantendo os privilégios dos políticos. É simplesmente completamente torto essa discussão dos valores como um todo. E nem sequer se discute. Vamos então corrigir a tabela todos os anos para que a população não perca o poder de compra deles? Não, isso pouco se discute. Então, de novo, querem passar de bonzinhos para colocar alguns milhões aqui na isenção, que eu concordo, só que eles não cortam os privilégios deles. Para não cortar os privilégios deles, o que eles fazem? Vamos tributar os outros. Vocês têm que pagar. E a gente, uma maioria desorganizada, continua bancando os benefícios, as benesses e os privilégios de uma minoria desorganizada. Que isso pode ser de esquerda, pode ser de direita, mas da porta para dentro se unem para votar. E só mais um ponto para finalizar, sem monopolizar aqui. Quando eu estava ouvindo o deputado Dair Cunha, do PT, me perdoe, Dair, mostrou um profundo desconhecimento na parte econômica. O que ele falou de que isso é uma melhoria na capacidade de compra de uma maioria, porque são mais recursos injetados na economia. Mais recursos injetados na economia significa uma maior oferta monetária. Se a demanda por real cai, isso é inflacionário. Quem vai pagar? Os mais pobres. Enquanto isso, aquele que tem capacidade, que é o nosso dia a dia aqui na parte de investimentos, você não tem noção o tanto que está pintando ou de reunião para mandar dinheiro para fora ou para criar estruturas para se blindar dentro da legalidade disso tudo que o Brasil se tornou hoje.